Fala galera, beleza? Seja bem-vindo ou seja bem-vinda a mais um vídeo muito esquisito, estranho demais. Não sei o que é pra vocês se é estranho, mas pra mim é estranho. Esse país, Torenza, uma coisa assim, pois é, tá explodindo na internet e o pessoal não para de falar sobre isso na internet, né? Então, gente, eu não acredito nessas coisas, que existe outro país, se existe aliens, se existe mundo que a gente nem conheça, que nem existe, mundo que existe e a gente não quer acreditar, mas eu não acredito, porque isso daí não se passa de uma loucura que o governo ou o mundo quer apresentar pra gente, né? A gente, de verdade, nós carne. Carne. Gente, é cada coisa que a pessoa escuta nessa internet. Cada dia mais fica estranho. Bom, mas eu perguntei ao Google, né? E vou botar uma fotinha aqui, depois desse vídeo, né? Lógico. E é mentira, gente. Não acredita com essas coisas que passam na internet. Não acredita. Eu botei uma aspira aqui também na minha cabeça. Falei assim, nossa, será que existe esse país? Será que ela veio do além? Mas é tudo mentira. A nova pegadinha já está aí. Vocês daqui de casa, vocês estão acreditando, estão caindo. Deixe de acreditar nessas coisas. Acredite na volta de Jesus Cristo. Não acredite nessas coisas pagãs. Que isso daí é pagão. Tem nada de verdade, nada de, né? Nada. É tudo mentira. E é isso, gente. É cada vídeo que aparece. Cada vídeo doido, estranho, esquisito. Mas é o quê? Fique com Deus e fui. Fique com o vídeo aí. Que tá circulando na internet, mas não caia. É mentira. A morte parecia totalmente real. Você sabia que há poucos dias uma mulher apareceu em um aeroporto dos Estados Unidos com um passaporte de um país que nunca existiu? O nome do país era Torenza. O passaporte parecia totalmente real. Tinha chip biométrico, hologramas e vários carimbos, mas todos eram de lugares que não existem em nenhum mapa. Quando as autoridades pesquisaram, descobriram que Torenza simplesmente nunca existiu. Durante o interrogatório, a mulher afirmou com firmeza que era de lá. Quando disseram que esse país não existia, ela ficou em pânico e sussurrou: "Então, esse não é o meu mundo?" Ela parecia uma turista comum, mas estava confusa, perguntando se ainda estava na América. Quando confirmaram, ela respondeu: "Essa América parece diferente." Foi levada para uma sala isolada com câmeras por todos os lados. Ficou lá por horas, sob vigilância, até que, de repente, algo impossível aconteceu. As imagens mostraram uma falha, um tipo de interferência, e ela simplesmente desapareceu. Nenhum sinal de fuga, nenhuma explicação, só um clarão e o vazio. O caso aconteceu dias atrás, e ainda está sendo investigado. As autoridades não sabem quem ela era, nem de onde veio. E se ela realmente veio de outro mundo, talvez essa tenha sido a primeira prova de que as fronteiras entre as dimensões já começaram a se cruzar. Você sabia que há pouco... Torenza não existe. Essa mulher diz que veio do futuro de um país chamado Torenza. Só que Torenza não existe. Eu vou comentar essa história para você entender o que está acontecendo nos últimos dias, um caso que aconteceu lá nos Estados Unidos. Essa mulher aparece em um suposto aeroporto nos Estados Unidos, meio desnorteada, sem saber o que fazer, porque está tudo diferente daquilo que ela está acostumada a ver. A polícia chega até ela, vê que ela está meio preocupada e pergunta: "A senhora precisa de ajuda?" Ela diz: "Sim, acabei de vir de meu país." "Qual o nome do seu país?" "Meu país se chama Torenza." A polícia fala: "Torenza, a senhora não existe." Ela apresenta o passaporte. O passaporte parece ser real. E lá está escrito o nome do país, Torenza. Levam essa mulher até uma sala. E na sala fazem uma pesquisa. E realmente, o país não existe. Depois de algum tempo, aquela mulher começa a perguntar para aqueles homens que estavam ali:
Onde eu estou? É os Estados Unidos da América? Sim, é nos Estados Unidos. E ela começa a sussurrar: essa América está perdida. Essa América está ultrapassada. Eu não sou daqui, eu sou do futuro. E essa América é no passado, agora eu entendo. Passando-se alguns minutos, a câmera começa a dar falhas e essa mulher simplesmente sumiu. É uma história que está circulando na internet, eu não estou afirmando, eu apenas estou relatando. Tem muita gente que acredita sim que existe uma versão sua do futuro. Eu já não acredito nessas histórias porque são mistérios que são incompreensíveis e não são explicáveis até hoje. Acredito que existem outros seres como anjos, demônios, mas versão do futuro eu não posso lhe afirmar. Mas foi um caso que está repercutindo na internet de uma mulher que se diz ser de um país que não existe nos nossos dias e que nos dias dela existe. Qual a sua opinião sobre isso? Essa mulher disse que percebeu. O caso de Os Simpsons mostraram isso antes e ninguém percebeu. O caso da mulher de Torenza acaba de tomar um rumo assustador. Dias atrás, uma mulher chegou ao aeroporto JFK com um passaporte de um país que não existe na Terra. E agora, os fãs descobriram que os Simpsons já haviam mostrado isso em um episódio excluído da 23ª temporada. Na cena, Homer e Lisa estão em um aeroporto. Uma mulher entrega seu passaporte e o agente, confuso, diz: Torenza? Lisa pergunta se esse país existe e Homer responde: talvez em outro universo. No canto do documento aparece a data de 2025. O mais inquietante é que, assim como no caso real, a mulher do episódio desaparece lentamente diante das câmeras, como se estivesse cruzando para outra dimensão. Esse episódio foi apagado de todos os arquivos, mas hoje a história se repete. Coincidência ou previsão? Cada vez mais especialistas acreditam que Torenza nunca foi ficção, mas sim um aviso. Comenta de qual país você está nos vendo, para sabermos se esta mensagem também atravessou até a sua realidade. Simplesmente queria ir para um país que não... Esse daqui é o passaporte daquela mulher que simplesmente queria ir para um país que não existe, para Torenzo. Essa mulher simplesmente chegou lá no aeroporto dos Estados Unidos, vindo de Tóquio, tá? Ela foi lá no aeroporto e queria comprar uma passagem para Torenzo. Nesse exato momento, a alfândega já prendeu ela, colocou numa salinha e começou a fazer uma investigação, bateu um pianinho para ver se ela estava falando a verdade. E sinceramente, ela confirmava e mostrou fotos ainda para esses policiais desse possível país. E simplesmente eles abriram o visto dela, que eu tô mostrando para vocês aqui, e mostrando os países que ela já viajou. E essa história vai ficando mais bizarra ainda, porque todos esses países simplesmente não existem no planeta Terra. E ela afirmava que já tinha viajado a todos esses países, inclusive Torenzo. Muitas pessoas, noticiários inclusive, estão falando sobre o universo paralelo ou Sete Além, que é muito famoso aqui na internet, onde seria um universo paralelo do nosso, uma realidade diferente, onde as pessoas vivem no mesmo lugar que a gente, porém com nomes diferentes. Pode ser que tenha acontecido isso, e também, após eles ter feito essa investigação, ela pediu para ir ao banheiro, e ela foi acompanhada por um policial, o policial ficou na porta, e ela demorou mais de 20, 30 minutos entrar dentro do banheiro, e ela simplesmente tinha desaparecido. Porém, somente ficou para provas esse passaporte dela com carimbos de vários países que nunca existiu. Esse daqui é o passaporte daquela mulher. O passaporte dela. Essa mulher desembarcou no aeroporto de Nova York, o JFK, só que o passaporte que ela apresentou era de um país que não existe. O passaporte dela era referente a um país chamado Torenza. E na verdade, ela deveria estar vindo de Tóquio, mas a mulher afirmava que vinha de Torenza. E quando perguntaram para ela onde ficava esse país, ela ficou muito confusa e disse que esse mundo não era o dela. O pessoal do aeroporto ficou totalmente em choque porque o passaporte parecia original, tinha selos de outras viagens e tinha a biometria dela. E a parte mais bizarra de tudo isso é que esse não foi um caso isolado. Existe outro caso muito semelhante de um homem que desembarcou em Tóquio e tinha o passaporte de um país chamado Taured. Isso aconteceu no ano de 1954, só que esse caso é muito famoso até hoje. Os oficiais de imigração do aeroporto ficaram sem saber o que seria Taured e perguntaram aonde ficava esse país. O homem falava francês e algumas outras línguas e ele falou que Taured ficava entre a França e a Espanha, na Europa. As autoridades verificaram todos os documentos desse cara, todos os documentos eram desse país chamado Taured e pareciam oficiais, porque inclusive tinha
conhecê-los de outras viagens para outros países. Igual a história dessa mulher que tá ficando bem popular agora nos últimos dias. Aí eles colocaram esse homem em um hotel sob vigilância enquanto eles investigavam outros documentos e tentavam entender o que era Taured, aonde ficava. Só que, gente, no outro dia de manhã o cara tinha simplesmente sumido e os documentos dele tinham sumido também. Só que o quarto dele estava sob vigilância, ou seja, ninguém sabe como ele desapareceu. Na minha opinião, esse caso que surgiu agora nos últimos dias da mulher que desembarcou em Nova York pode ser uma cópia desse que aconteceu em 1954, que é famoso há muito tempo. Porque algumas pessoas estão falando que foi feito com IA, que não é real, enfim. Até esse de Taured, até. Ninguém tem como confirmar se é super real, se é verdadeiro. Tudo isso parece um roteiro de um filme. E falando nisso, eu tô usando muito a YouCine para olhar filmes, séries, documentários. E se alguém quiser usar também, é gratuito e o link vai estar na minha bio. Una mujer llegó en un vuelo internacional procedente de Tokio, pero el pasaporte. Esta noche ocurrió un suceso desconcertante en el aeropuerto internacional JFK. Una mujer llegó en un vuelo internacional procedente de Tokio, pero el pasaporte que presentó provenía de un país que simplemente no existe. Ese país se llama Torenza y no aparece en ningún mapa, base de datos. Esta noche ocurrió un suceso de um país que não vou revelar tudo sobre essa mulher aqui, porque eu fui atrás e encontrei algumas informações que você não vai acreditar. Bem, se você não tá sabendo da história dessa senhora, ela chegou num aeroporto com um passaporte de um país que não existe e depois sumiu sem deixar rastros. Fizeram um vídeo dela ali antes dela sumir e o vídeo tá viralizando. A mulher aparenta ter 60 anos de idade e desceu no aeroporto de Nova York. Só que no passaporte dela tava escrito um país que não existe no nosso mundo. Torenza ou Tarenza, uma parada assim. Dizem que depois que ela apresentou o documento, ela foi levada até uma sala para interrogatório e simplesmente sumiu. Ah, será mesmo, cara? Eu fui investigar isso e encontrei a resposta. E não tem nada ali. Ou seja, não tem nenhum boletim ou documento oficial sobre essa mulher. E, obviamente, não existe um país que chame Torenza ou Terenza. Além que especialistas foram atrás desse vídeo aí e descobriram que ele é falso. Esse vídeo foi feito com imagens bem sintéticas, ou seja, foram usadas artificial. Uma narração bem digitalizada ali, ou seja, feita por um aplicativo de voz que parece ser real, mas se você pega os mínimos detalhes, descobre que não é. E elementos de edição visuais que parecem ser uma reportagem, mas que não são. Ou seja, meu nobre, esse vídeo não é real. Portanto, você que está aí, não acredite em tudo que você vê na internet, porque acreditar nessas paradas, além de ser uma perca de tempo, é uma perca de neurônios. Eu vou revelar tudo sobre